A lógica de proposições é um dos pilares das questões de raciocínio lógico cobradas em concursos públicos, incluindo o concurso da FUNAI. O candidato precisa compreender como as proposições são estruturadas, como se relacionam entre si e como interpretar corretamente os conectivos lógicos que formam sentenças compostas. Uma proposição é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Essa é a condição fundamental. Toda proposição deve possuir um valor lógico, isto é, deve ser possível afirmar que ela é verdadeira ou que é falsa. Frases exclamativas, interrogativas, ordens ou pedidos não são proposições, pois não possuem valor lógico definido. Os conectivos lógicos são responsáveis por unir proposições simples e formar proposições compostas. Cada conectivo possui uma regra específica para determinar o valor lógico do enunciado. Os mais cobrados são a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional e a negação. A conjunção é representada pela palavra e. Sua característica principal é que ela só será verdadeira quando todas as proposições que a compõem também forem verdadeiras. Basta que uma das partes seja falsa para que toda a conjunção seja considerada falsa. A disjunção é representada pela palavra ou. Na lógica clássica, a disjunção inclusiva é a mais utilizada. Ela é verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Somente será falsa quando todas as proposições envolvidas forem falsas. A condicional é representada pelo se então. Ela só será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Em todos os demais casos, a condicional é verdadeira. Esse é um dos conectivos que mais causam dúvida, porque não segue a lógica do senso comum, mas sim uma estrutura formal. A bicondicional aparece como se e somente se. Ela exige equivalência entre as partes. A proposição será verdadeira quando ambas forem simultaneamente verdadeiras ou simultaneamente falsas. A negação é o conectivo responsável por inverter o valor lógico de uma proposição. Negar significa afirmar o contrário. Cada tipo de frase exige uma forma específica de negação. A negação de uma conjunção, por exemplo, transforma-se em uma disjunção e vice-versa, seguindo as chamadas leis de De Morgan. É comum que provas apresentem tabelas verdade. A tabela verdade é um recurso que organiza todos os possíveis valores das proposições simples e permite verificar de maneira sistemática o valor lógico final da proposição composta. Essa ferramenta garante precisão, principalmente quando há necessidade de analisar várias combinações possíveis. Outro ponto importante é o reconhecimento de equivalências lógicas. Muitas questões exigem identificar quando uma proposição pode ser reescrita de outra forma, mantendo exatamente o mesmo valor lógico. A condicional, por exemplo, possui equivalência clássica com a negação da primeira parte unida à segunda parte por disjunção. Dominar essas relações facilita a resolução de questões complexas. Por fim, o candidato deve evitar interpretar proposições com base no uso cotidiano da língua. A lógica formal possui regras próprias que independem do sentido subjetivo ou da interpretação comum. O raciocínio lógico exige precisão, aplicação direta das leis e atenção à estrutura de cada conectivo. O estudo de sequências numéricas e padrões é fundamental em provas de raciocínio lógico, incluindo o concurso da FUNAI. Esse tipo de questão avalia a capacidade do candidato de identificar regularidades, reconhecer regras de formação e prever elementos futuros dentro de uma sequência. A habilidade central aqui é perceber como os números se relacionam entre si. Uma sequência numérica é um conjunto ordenado de números que seguem um critério específico. Esse critério pode ser simples ou complexo, mas sempre existe uma lógica que define a progressão dos termos. O candidato deve analisar cuidadosamente os valores apresentados e investigar a regra que estabelece a relação entre eles. A primeira categoria de sequências é a das progressões aritméticas.
Nelas, cada termo da sequência é obtido pela soma de um valor constante ao termo anterior. Esse valor é chamado de razão. Por exemplo, 2, 5, 8, 11, 14. A razão é 3. Em progressões aritméticas, a diferença entre termos consecutivos sempre será fixa. Outra categoria importante é a das progressões geométricas. Aqui, em vez de adicionar um valor constante, multiplica-se o termo anterior por uma razão fixa. Por exemplo, 3, 6, 12, 24, 48. A razão é 2. Esse tipo de sequência cresce mais rapidamente e é muito comum em problemas que envolvem duplicação ou crescimento exponencial. Além das progressões clássicas, muitas questões apresentam sequências baseadas em operações combinadas. Isso significa que a regra não se limita a somar ou multiplicar. Pode envolver alternância entre operações. Por exemplo, adicionar 2, depois multiplicar por 3, depois adicionar 2 novamente. Essa alternância exige atenção redobrada, pois muitos candidatos procuram uma única operação quando, na verdade, existem duas ou mais atuando em ciclos. Também são comuns sequências com padrões não lineares. Nesses casos, o valor de cada termo depende de suas posições ou de expressões matemáticas. Por exemplo, o termo é formado pelo quadrado do número da posição, como 1, 4, 9, 16, 25. Ou pode ser uma sequência baseada em números primos, como 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nesses casos, o candidato precisa reconhecer que os números seguem um padrão matemático conhecido e não apenas uma operação entre eles. Outras sequências se baseiam em diferenças sucessivas. Esse tipo de questão apresenta uma sequência aparentemente irregular, mas que se torna clara quando o candidato analisa não os termos diretamente, mas a diferença entre eles. Por exemplo, 2, 5, 9, 14, 20. As diferenças são 3, 4, 5, 6. Ou seja, há uma segunda camada de padrão aumentando a diferença entre os termos de forma regular. As sequências também podem ser formadas a partir de expressões mais elaboradas. É possível que o termo seguinte seja obtido somando os dois termos anteriores, como ocorre na famosa sequência de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Esse tipo de regra exige observar não apenas o termo imediatamente anterior, mas a relação entre mais de um elemento. Em algumas provas, a sequência numérica é apenas parte do desafio. É necessário identificar o termo faltante dentro da sequência ou determinar qual alternativa é a próxima na lógica apresentada. Para isso, é essencial verificar se o padrão encontrado se repete de forma consistente ao longo dos termos. Se o padrão não se mantém, significa que não é a regra correta. O candidato deve evitar basear-se em intuições ou suposições rápidas. A forma mais segura de resolver esse tipo de questão é testar hipóteses com rigor. Tentar primeiro somar, depois subtrair, multiplicar, dividir ou analisar diferenças pode revelar a lógica escondida. O importante é seguir uma análise sistemática, eliminando possibilidades até encontrar a regra mais coerente. Por fim, é importante destacar que muitas questões utilizam padrões mistos. Isso significa que a sequência pode começar com uma progressão aritmética e depois se transformar em um padrão de multiplicação, ou pode alternar entre padrões a cada 2 ou 3 termos. Esse tipo de construção testa a atenção e a capacidade de observar detalhes. A probabilidade e a estatística básica constituem temas frequentes em provas de raciocínio lógico, inclusive nas seleções para a FUNAI. Esses conteúdos avaliam a capacidade do candidato de compreender fenômenos aleatórios, interpretar dados numéricos, analisar gráficos e realizar cálculos que envolvem previsão, frequência e variabilidade. A probabilidade trata do estudo de eventos aleatórios. Um evento é qualquer resultado possível dentro de um experimento. A probabilidade mede o grau de chance de que determinado evento aconteça. A fórmula fundamental da probabilidade simples é a razão entre o número de casos favoráveis
e o número total de casos possíveis. Essa medida é sempre um número entre 0 e 1. Probabilidade igual a 0 significa que o evento é impossível. Probabilidade igual a 1 indica que o evento é certo. O cálculo de probabilidade pode envolver situações mais complexas. Quando os eventos são independentes, a ocorrência de um não interfere no resultado do outro. Neste caso, a probabilidade conjunta é calculada multiplicando-se as probabilidades individuais. Já quando os eventos são dependentes, é necessário ajustar os cálculos, considerando que a ocorrência de um evento altera o espaço amostral do segundo. Outro ponto importante são os eventos mutuamente exclusivos, que são aqueles que não podem ocorrer simultaneamente. Para esses casos, utiliza-se a soma das probabilidades dos eventos. Compreender a diferença entre independência e exclusividade é essencial, pois muitos candidatos confundem esses conceitos e acabam se equivocando nas respostas. Além da probabilidade simples, também podem ser cobrados arranjos, combinações e permutações, que fazem parte da análise combinatória. Esses conceitos auxiliam no cálculo de possíveis resultados quando a ordem importa ou não importa, dependendo da situação apresentada no problema. No campo da estatística básica, o candidato precisa dominar principalmente o cálculo das medidas de tendência central. A média aritmética é a soma dos valores dividida pelo número total de elementos. É utilizada para representar de forma geral um conjunto de dados. A mediana é o valor central de um conjunto de observações organizadas em ordem. Ela é especialmente útil quando há valores muito altos ou muito baixos que distorcem a média. A moda é o valor que mais se repete no conjunto de dados. Outras medidas importantes são as medidas de dispersão, que indicam a variabilidade dos dados. A amplitude, por exemplo, é a diferença entre o maior e o menor valor. A variância e o desvio padrão são medidas mais detalhadas, que mostram o quanto os dados se afastam da média. Embora alguns concursos não cobrem cálculos complexos dessas medidas, é fundamental compreender seus conceitos e interpretar tabelas e gráficos que as utilizam. A interpretação de gráficos e tabelas também é muito valorizada. O candidato deve saber analisar gráficos de colunas, de linhas, de setores e tabelas de distribuição de frequência. Esses elementos aparecem com frequência em questões que exigem a leitura correta de dados numéricos. A atenção aos eixos, às unidades de medida e às proporções é indispensável. O estatística descritiva, portanto, concentra-se em sintetizar e apresentar dados de maneira clara. Já a probabilidade busca prever a chance de ocorrência de eventos. Em muitas questões, esses dois campos aparecem juntos. Um exemplo comum é quando são apresentados dados estatísticos e o candidato deve calcular a probabilidade de um evento com base na distribuição apresentada. Por fim, é fundamental que o candidato compreenda que probabilidade e estatística não são conteúdos abstratos, mas ferramentas aplicáveis a situações reais. Seja em tabelas de população indígena, distribuição territorial, indicadores sociais ou análises de dados administrativos, esses conceitos ajudam a interpretar cenários e tomar decisões fundamentadas. As operações matemáticas e os problemas de lógica representam um dos núcleos mais importantes do raciocínio matemático cobrado em concursos públicos, e no concurso da FUNAI não é diferente. O candidato precisa dominar cálculos básicos, interpretar situações-problema e aplicar raciocínio estruturado para chegar à solução correta. Esse conjunto de habilidades exige precisão, leitura cuidadosa e compreensão clara dos conceitos. O primeiro ponto essencial é o domínio das 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Embora pareçam simples, essas operações aparecem contextualizadas em problemas complexos, exigindo atenção aos detalhes e a ordem de execução. A regra da prioridade das operações precisa ser rigorosamente seguida. Multiplicação e divisão devem ser realizadas antes de adição e subtração, e expressões entre parênteses sempre têm prioridade. Ignorar essa hierarquia leva a erros frequentes nas questões. Além das operações básicas, também é necessário entender o conceito de porcentagem. Problemas envolvendo percentuais aparecem em grande quantidade. O candidato deve saber calcular porcentagem de um valor, variações percentuais, aumentos, descontos e razões proporcionais. A interpretação correta de enunciados que utilizam percentuais é fundamental,
especialmente quando envolvem comparações ou análise de tabelas. Outro conteúdo recorrente são as proporções e as razões. A razão expressa a relação entre dois valores, enquanto a proporção indica igualdade entre duas razões. Muitas questões de lógica matemática utilizam essa estrutura para resolver problemas envolvendo escalas, mapas, receitas e variações proporcionais. Além disso, as regras de três simples e composta são ferramentas indispensáveis para resolver problemas em que valores variam diretamente ou inversamente. As operações com frações também são muito cobradas. É importante saber transformar frações em números decimais, realizar adições, subtrações, multiplicações e divisões entre frações e identificar frações equivalentes. Questões envolvendo divisões de quantidades, repartição proporcional e interpretações de gráficos frequentemente trazem frações de maneira explícita ou implícita. Na solução de problemas, o candidato deve desenvolver a habilidade de transformar o texto do enunciado em uma estrutura matemática. Isso envolve identificar dados, reconhecer relações entre eles e modelar matematicamente a situação apresentada. Muitas vezes, o maior desafio não está no cálculo, mas sim na interpretação inicial do problema. Os problemas de lógica exigem uma leitura minuciosa do enunciado. Questões de contagem, distribuição, organização e dedução lógica exigem que o candidato analise as condições dadas e elimine possibilidades até chegar à solução correta. Em muitos casos, é necessário identificar padrões, ordenar informações ou testar cenários possíveis. A chave é manter organização, utilizar esquemas, tabelas e rascunhos e, principalmente, evitar conclusões precipitadas. Problemas envolvendo quebra-cabeças lógicos também aparecem. São situações em que há afirmações verdadeiras e falsas, relações de posição, comparação entre elementos, dedução a partir de pistas ou restrições. Esses problemas exigem paciência, clareza e método. O candidato deve analisar cada informação, verificar contradições e montar uma cadeia lógica consistente. Outra categoria relevante envolve problemas de contagem e arranjos simples. Ainda que não explorem análise combinatória de forma profunda, algumas questões pedem que o candidato identifique o número de maneiras possíveis de organizar elementos ou escolher determinadas combinações. Nesses casos, compreender o princípio multiplicativo e o princípio aditivo é essencial. Por fim, problemas envolvendo grandezas proporcionais são muito comuns. Questões de velocidade, tempo e distância, por exemplo, exigem que o candidato relacione grandezas interdependentes. Da mesma forma, problemas envolvendo consumo, produção e custos exigem análise proporcional. Para resolver adequadamente questões desse tipo, o candidato deve adotar um método estruturado, ler o enunciado com atenção, destacar os dados relevantes, identificar o que está sendo perguntado, modelar a situação, escolher as operações adequadas e executar os cálculos com precisão. A prática constante é indispensável, pois cada problema possui uma estrutura particular que pode exigir diferentes caminhos de solução. Dominar operações matemáticas e problemas de lógica significa desenvolver a capacidade de interpretar, organizar e resolver situações de forma objetiva e coerente. O candidato que pratica regularmente adquire rapidez, segurança e precisão, fatores essenciais para alcançar um bom desempenho nas provas.